Salve, moçadinha! Quem vos fala é o professor Israel Matos. Seja bem-vindo ao canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, curta, comenta, divulgue para a família, divulgue para os amigos. E vamos lá à nossa aula de hoje. Hoje a nossa aula será apenas de resolução de exercício. Vamos resolver alguns exercícios de eletricidade. A nossa primeira aula já está aqui. Eu vou deixar o e-card aqui para vocês poderem acessar o nosso vídeo de eletricidade. E depois voltar aqui para fazer os exercícios. Vamos lá? Exercício 1. O condutor representado na figura é atravessado em sua área de secção A por uma quantidade de carga Q. O comprimento do condutor é L e o intervalo de tempo para a travessia dessa secção é ΔT. A expressão que fornece a intensidade média de corrente elétrica I nesse condutor é dada por... Moçadinha, ele fala que o condutor representado na figura... Qual figura? Essa que pingou agora para vocês. Ele fala que esse condutor ele é atravessado na sua área de secção por uma quantidade de carga Q. E ele não fala quanto que é essa quantidade de carga, ele fala que é Q. E ele fala que o condutor, o comprimento dele é L. E o intervalo com que essa quantidade de carga atravessa esse condutor é dado por ΔT. E ele quer saber a expressão que fornece essa intensidade de corrente. O I. Se ele quer saber a intensidade de corrente, a gente já sabe qual é essa intensidade de corrente. Qual que é, professor? Essa intensidade de corrente ela é dada por I igual a Q, que é a quantidade de carga, dividido por ΔT. Vou colocar na lousa para vocês. Então tá ali, ó. A intensidade de corrente elétrica ela é igual à quantidade de carga dividido por ΔT, que é o tempo. Então, a resposta que mais se aproxima dessa equação é a letra C. Exercício 2. A unidade física de carga elétrica Coulomb, da maneira como foi definida, representa uma grande quantidade de carga. Para verificar isso, leia os seguintes dados nos quais valores médios são fornecidos. Uma descarga elétrica na atmosfera, o raio, conduz uma corrente em torno de 50.000 amperes. Esta corrente é unidirecional e tem uma duração total em torno de 2,0 vezes 10 elevado a menos 4 segundos. Qual das alternativas corresponde à carga total deslocada durante a descarga? Moçadinha, eu nem vou apagar ali a minha intensidade de corrente, que é igual a Q dividido por ΔT. Por que não? Porque ele já falou que a minha intensidade é de 50.000 amperes. E ele já me deu o tempo, que é de 2,0 vezes 10 elevado a menos 4 segundos. E ele quer saber a carga. Então ele quer saber a quantidade de carga total, que é o meu Q. Então vamos lá, só resolver isso. No lugar do I, eu vou colocar 50.000 amperes. E no lugar do ΔT, eu vou colocar 2,0 vezes 10 elevado a menos 4. Então, moçadinha, eu só substituir. No lugar do meu I, eu coloquei 50.000 amperes. E no lugar do meu ΔT, por 2,0 vezes 10 elevado a menos 4. E eu só transformei o meu 50.000 amperes em base 10. Então ele vai ficar Q igual a 5,0 vezes 10 elevado a 4, que multiplica 2,0 vezes 10 elevado a menos 4. Se você não lembra como que resolve o exercício, as contas, volta lá na nossa aula de propriedade de potência, a nossa revisão, que vocês vão entender. Então eu vou chegar que a minha carga Q é de 10 Coulomb, que me dá a resposta A. Exercício 3. Pela seção reta de um condutor de eletricidade, passa 12 Coulomb a cada minuto. Nesse condutor, a intensidade de corrente elétrica em amperes é igual a... Vamos
lá, moçadinha. Ele fala que nesse condutor de eletricidade passa uma carga de 12 coulomb a cada minuto. E ele quer saber a intensidade de corrente. Ok. Então ele já me deu a quantidade de carga, ele já me deu o Q, que é igual a 12 coulomb, e ele já me deu o ΔT, que ele fala a cada minuto. Então a cada minuto eu vou transformar 1 minuto em 60 segundos. Então tá ali, ΔT igual a 60 segundos. Se ele quer saber a intensidade de corrente que está passando nesse condutor de eletricidade, eu vou pegar a primeira fórmula que a gente já viu no primeiro exercício e a gente já usou no segundo, que é I igual a Q dividido por ΔT. E vou só substituir o meu Q, eu vou substituir por 12C e meu ΔT por 60 segundos. Então tá aqui, moçadinha, I é igual a 12 coulomb dividido por 60 segundos. Eu vou chegar que o meu I, a minha intensidade de corrente é de 0,20 amperes, que me dá a letra B. Exercício 5. Uma lâmpada permanece acesa durante 5 minutos por efeito de uma corrente de 2 amperes, fornecida por uma bateria. Nesse intervalo de tempo, a carga total em coulomb que atravessou o seu filamento é... Moçadinha, ele fala assim, eu tenho uma lâmpada e ela ficou acesa durante 5 minutos, com o efeito de uma corrente de 2 amperes. E ele quer saber a quantidade de carga total em coulomb. Então ele me deu o I, que é de 2 amperes, ele me deu o ΔT, que é 5 minutos, e ele quer saber a Q. Se ele me deu o I, me deu o T, e quer saber a Q, qual é a fórmula que eu vou usar? Isto, a mesma fórmula que a gente usou no exercício 1, 2 e 3. I é igual a Q dividido por ΔT. Então tá aqui, moçadinha, eu peguei a I igual a Q dividido por ΔT. Então eu substituí, no lugar do meu I, eu coloquei 2. A quantidade de carga, que é o que eu quero saber. E no ΔT eu coloquei 5 vezes 60. Por que, professor? Você colocou 5 vezes 60. Porque o meu ΔT é dado em segundos. Então, a cada 1 minuto, eu tenho 60 segundos. Se eu tenho 5 minutos, eu vou multiplicar por 60. Por isso que eu coloquei que o ΔT é 5 vezes 60. Então, a minha quantidade de carga é igual a 2 vezes 5 vezes 60. Então, a minha quantidade de carga total é de 600 coulomb, que me dá a letra E. Exercício 5. O acelerador de partícula LHC, o grande colisor de Hadrons, recebeu da imprensa vários adjetivos superlativos. A maior máquina do mundo, o maior experimento já feito, o Big Bang recriado em laboratório, para citar alguns. Quando o LHC estiver funcionando a plena capacidade, um feixe de próton percorrendo o perímetro do anel circular do acelerador irá conter 10 elevado a 14 prótons, efetuando 10 elevado a 4 voltas por segundo no anel. Considerando que os prótons preencham o anel uniformemente, identifique a alternativa que indica corretamente a corrente elétrica que circula pelo anel. Moçadinha, para a gente poder resolver esse exercício 5, a gente primeiro precisa achar o meu intervalo de tempo por uma volta. Por que por uma volta? Ele fala que esse próton ele dá 10 elevado a 4 voltas em 1 segundo. Então eu quero saber uma volta, quanto tempo ele vai dar. Para isso, a gente vai fazer uma regra de 3, bem simples e rápido. Vamos lá. Então tá aqui a nossa regra de 3, moçadinha. 10 elevado a 4 voltas em 1 segundo. Eu quero saber uma volta, qual é o meu intervalo de tempo. Multipliquei em cruz, então vai ficar ΔT é igual a 1 dividido por 10 elevado a 4. Eu já passei dividindo, ok? Então eu vou chegar que o meu intervalo de tempo é igual a 10 elevado a menos 4 segundos. O meu tempo eu já achei. Vamos lá. A minha carga é igual a N vezes a minha carga elementar. Então, moçadinha, eu acabei de encontrar o valor das minhas cargas. Então, eu peguei a carga, que é igual a N vezes a minha carga elementar.
Eu só substituir o meu N, é o número de prótons, 10 elevado a 14, vezes a minha carga elementar, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 em Coulomb. A minha carga, ela vai ser igual a 1,6 vezes 10 elevado a 5. Por quê? Eu só peguei o 10 elevado a 14 e multipliquei. Numa multiplicação de mesma base, eu mantenho a base e somo os expoentes. Então vai ficar carga igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 5 Coulomb. Acabei de encontrar a minha carga. O que eu preciso encontrar para acabar de resolver o exercício? O meu I. Por que o meu I? Ele quer saber a intensidade de corrente. Então eu já tenho a minha quantidade de carga e eu já tenho o meu tempo. Bora lá resolver isso. Qual a fórmula, professor? I é igual a Q dividido por ΔT. A mesma fórmula que a gente já usou em todos os outros exercícios para trás. Então tá aqui, moçadinha. A intensidade de corrente é igual a carga dividido por ΔT. A minha carga em Coulomb está aqui em cima, eu já encontrei. Então eu vou substituir 1,6 vezes 10 elevado a menos 5 Coulomb, dividido por quê? Pelo meu ΔT. Foi a primeira parte do exercício que a gente encontrou. ΔT igual a 10 elevado a menos 4. Substituir. Então eu vou dividir, vou fazer todas as contas. Essas contas eu vou deixar para que vocês possam fazer. E eu vou chegar que a minha intensidade de corrente é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 1 Coulomb. Refazendo todas as propriedades que a gente já viu de notação científica, eu vou chegar que a minha intensidade de corrente é de 0,16 amperes, que me dá a letra A. Exercício 6. A intensidade de corrente elétrica num certo condutor metálico é invariável e vale 3 amperes. Que quantidade de carga essa corrente transporta a cada 10 segundos? Moçadinha, ele já me deu a intensidade de corrente, que é 3 amperes. E ele quer saber a quantidade de carga que esse condutor metálico transporta a cada 10 segundos. Então ele quer saber apenas o quê? Qual é a fórmula que a gente vai usar? A mesma. A intensidade é igual a Q dividido por ΔT. Vou só reescrever. Então tá ali. A intensidade I é igual a Q dividido por ΔT. Vamos só substituir os valores que a gente tem. 3 amperes é igual a Q, que é o que eu quero descobrir, dividido por ΔT, que é dado em 10 segundos. Então, I é igual a Q dividido por ΔT. 3 é igual a Q dividido por 10. Vou multiplicar em cruz. Q é igual a 3 vezes 10, que dá 30. Então, Q é igual a 30 Coulomb. A quantidade de carga que é transportada por esse condutor metálico no intervalo de 10 segundos é de 30 Coulomb. Exercício 7. Na questão anterior, quantos elétrons passa pela secção? Vamos lá, moçadinha. Então ele quer saber quantos elétrons passam pela secção. Então eu tenho a minha intensidade, eu tenho meu ΔT, e ele quer saber o número de elétrons. Como que eu vou descobrir esse número de elétrons, professor? Esse número de elétrons, lembra do exercício 5 que a gente pegou Q é igual a N vezes E, onde o Q era a minha quantidade de carga, igual a N, que era o número de elétrons, o número de prótons, vezes a carga elementar? É isso que a gente vai fazer nesse exercício 7. Vamos lá comigo. Vamos só substituir as coisas que a gente já sabe. Então tá ali na lousa, I é igual a Q dividido por ΔT. Então no lugar do Q, eu vou colocar N vezes E, onde E é a carga elementar e o N é o número de elétrons que a gente quer descobrir. Tá aqui, moçadinha. I é igual a N vezes E dividido por ΔT. Vamos só relembrar o que cada um é. I é a intensidade de corrente, N é o número de elétrons, E é a carga elementar e ΔT é o tempo. Vamos só substituir, porque a gente quer encontrar o N, o número de elétrons. Vamos lá. Vamos só fazer as manipulações para a gente poder voltar e resolver. Bora. Então tá aqui, moçadinha. O que eu fiz? Eu multipliquei I vezes ΔT e passei o E dividindo. Então vai ficar N igual a I vezes ΔT dividido por E. E é a carga elementar, ok?
Então eu vou substituir I por 3, o meu tempo por 10 e a minha carga elementar ela é um valor fixo. E vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. E vou fazer as manipulações. Vou resolver todas as contas e eu vou chegar que meu N é igual a 1,875 vezes 10 elevado a 20 elétrons. Tudo bem, moçadinha? Então o número de elétrons que passa por essa secção é igual a 1,875 vezes 10 elevado a 20 elétrons. Exercício 8. Suponha que o flash de uma certa câmera digital somente possa ser disparado quando o capacitor, em paralelo com sua microlâmpada de xenônio, acumula 18 quatrilhões de elétrons. Sabendo-se que sua carga dura 1/10 de segundo, a intensidade da corrente de descarga em amperes é de aproximadamente. Moçadinha, o exercício já me deu o número de elétrons, que é de 18 vezes 10 elevado a 15 elétrons. Ele já me deu o ΔT, que é de 0,10 segundo. E ele me deu a carga elementar, que é de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 em coulomb. E ele quer saber a intensidade de corrente em amperes. Bora lá, a gente já sabe como resolver esse exercício. Como a gente vai resolver esse exercício, moçadinha? Do mesmo jeito que a gente acabou de resolver o exercício 7. Do mesmo jeito. I é igual a Q dividido por ΔT. Só que no lugar do Q, eu vou substituir por N vezes E. Número de elétrons vezes a carga elementar. Moçadinha, o que eu fiz então? Peguei a minha fórmula I igual a Q dividido por ΔT. No lugar do Q, eu transformei por N vezes E. E só substituí. I é igual a o número de elétrons. 18 vezes 10 elevado a 15, que multiplica a carga elementar. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 em coulomb. Tudo isso dividido por 0,10. Então, a minha intensidade de corrente é de 28,8 vezes 10 elevado a menos 3 amperes. Posso aproximar, então a minha intensidade de corrente é aproximadamente 29 vezes 10 elevado a menos 3 amperes. Só reformulando, a minha intensidade de corrente é aproximadamente 0,029 amperes. Com isso, moçadinha, a gente fecha a nossa aula de resolução de exercício. A gente resolveu todos os exercícios sobre eletricidade. Vou deixar uma lista para que vocês também possam resolver mais alguns exercícios. Resolva esses exercícios de novo, passo a passo, entendendo. Resolva a lista de exercícios que eu vou deixar na descrição do vídeo. E a gente se encontra na nossa próxima aula.